Olá, alunos! Estamos dando início à última aula do sistema urinário da disciplina de Fisiologia Geral e hoje abordaremos as duas últimas etapas de formação de urina pelos rins, que é reabsorção e secreção tubular. Bem, antes de dar início à aula propriamente dita, vamos fazer uma pequena revisão do que vimos nas aulas passadas. Então, nós vimos na aula passada que a formação de urina pelos rins se dá através de três etapas: filtração, reabsorção e secreção. Especificamente na aula passada, nós falamos sobre a filtração glomerular, onde o sangue que chega sob pressão pela arteríola aferente, ele é forçado a passar por uma membrana filtrante, que é a membrana do capilar glomerular, e este filtrado, ele cai aqui na cápsula de Bowman e segue pelo túbulo renal. As duas últimas etapas que é objeto de estudo dessa aula serão a reabsorção, onde água e solutos são reabsorvidos do túbulo para o sangue, especificamente para os capilares peritubulares, e a etapa de secreção, onde alguns solutos são secretados para o túbulo, finalizando assim a excreção urinária. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a reabsorção e secreção, mais especificamente sobre as vias e mecanismos de reabsorção e secreção ao longo do túbulo e também a sua regulação. Vamos começar? Então, dando início aqui à nossa aula de reabsorção e secreção tubular, eu vou mostrar para vocês inicialmente quais são as vias e mecanismos de reabsorção e secreção no túbulo. Então, aqui nós temos as vias de reabsorção e secreção, a exemplo da trans e paracelular, e os mecanismos de reabsorção e secreção, como o transporte ativo primário e secundário, e os transportes passivos, como difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, para entendermos melhor as vias e mecanismos de reabsorção e secreção, eu trago aqui ao lado para vocês esta figura. Como vocês podem observar, aqui nós temos a estrutura do túbulo renal. Aqui é o lúmen do túbulo renal, a parede do túbulo renal com suas células epiteliais. Observe que na membrana luminal nós temos a borda em escova, típico de células que tem como função a absorção e reabsorção de substâncias. E mais para cá nós temos o espaço intersticial e o capilar peritubular. Observe que aqui nós temos o exemplo da via transcelular. Então, como vocês podem observar, a via transcelular é a via em que as substâncias passam por dentro da célula, diferente da via paracelular, em que as substâncias passam ao lado da célula ou entre duas células vizinhas. Além disso, nessa figura, nós podemos dar exemplos de transporte ativo primário, como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, a sódio-potássio TPase, a hidrogênio TPase. Aqui não está mostrado o transporte ativo secundário, mas vamos ver em outros slides. Mas temos aqui exemplos de transporte passivo, como a difusão simples, por onde é reabsorvido praticamente todos os íons, e a osmose, por onde é reabsorvida a água, tanto pela via para como pela via transcelular. Bem, vista essa breve introdução sobre as vias e mecanismos de reabsorção e secreção, vamos agora entender como cada um dos solutos e água são reabsorvidos ou secretados. Bem, aqui eu trago para vocês uma figura que mostra a reabsorção do sódio. Na realidade, vocês vão perceber que toda a reabsorção ela gira em torno do sódio. Então, a gente pode dizer que o sódio é a grande força motriz que impulsiona a reabsorção. O sódio ele está envolvido na reabsorção da glicose, de aminoácido, na reabsorção de bicarbonato, na reabsorção de cloreto. Então, o sódio ele está envolvido em praticamente todos os processos de reabsorção, de modo que torna o sódio o elemento mais importante do processo de reabsorção e secreção. Bem, como eu ia falando, o sódio ele pode ser reabsorvido por todo tipo de via e mecanismo. A exemplo da via trans ou paracelular, através de transporte ativo primário ou secundário, bem como através de difusão simples. E como eu ia falando, o sódio ele atua tanto no processo de reabsorção de várias substâncias, como também no processo de secreção. A exemplo deste aqui, que apresenta a reabsorção de sódio junto com a secreção de hidrogênio. Então, nesta figura, nós apresentamos para vocês um tipo de transporte ativo secundário, aqui chamado de contratransporte. Exemplo do trocador sódio-próton. Este trocador é um exemplo de contratransporte, que é diferente do cotransporte. O contratransporte,
os solutos eles seguem em sentidos contrários, diferente do cotransporte, onde os solutos eles seguem no mesmo sentido. Bem, então aqui é um típico exemplo de contratransporte, que é o mecanismo de secreção do próton, onde o sódio, por um gradiente eletroquímico, ele é transferido para dentro do citoplasma da célula epitelial e, ao mesmo tempo, secreta hidrogênio para o lúmen tubular. Bem, esse gradiente eletroquímico ele é gerado por um transporte ativo primário, daí o nome secundário para esse transporte. Esse transporte secundário ele utiliza uma energia cinética gerada pelo transporte ativo primário. Então, veja a importância do sódio nessa figura para a secreção de íons de hidrogênio. Bem, seguindo adiante, nós temos aqui o processo de reabsorção do sódio juntamente com a glicose e aminoácidos. Então, como vocês podem ver nessa figura, nós temos aqui agora o exemplo de um cotransporte. O cotransporte é um tipo de transporte ativo secundário que as substâncias a serem transportadas, elas seguem o mesmo sentido, como mostrado aqui nessa figura. Então, aqui nós temos dois tipos de transporte ativo secundário, ou cotransporte. O cotransporte sódio-glicose e o cotransporte sódio-aminoácido. Então, a glicose e os aminoácidos eles são reabsorvidos juntamente com o sódio através de um transporte ativo secundário chamado de cotransporte. Dentro da célula do epitélio do túbulo, a glicose ela é reabsorvida pelos capilares peritubulares através de uma difusão facilitada, semelhante ao que acontece com os aminoácidos. Então, só recapitulando, a glicose e os aminoácidos são reabsorvidos através de cotransporte juntamente com o sódio, e dentro da célula, a glicose e os aminoácidos são reabsorvidos por difusão facilitada até os capilares peritubulares. Bem, eu gostaria de abrir um parênteses para falar um pouco mais sobre a reabsorção da glicose. Como eu já falei para vocês, a glicose ela é reabsorvida com auxílio de uma proteína transportadora, a proteína do cotransporte sódio-glicose. Como todo processo que depende de proteína, esta reabsorção também é passível de saturação. Portanto, se no lúmen tubular chegar um filtrado glomerular com altas concentrações de glicose, como no caso das pessoas que têm diabetes, esta glicose dificilmente será totalmente reabsorvida. Isto porque o processo de reabsorção será saturado e, portanto, essa glicose acaba sendo excretada na urina. Ok, vamos passar adiante. E como é que se dá a reabsorção de água, íons e ureia? Começando aqui pelos íons. Basicamente, todos os íons eles são reabsorvidos por difusão simples até o capilar peritubular. Semelhante aos íons, a ureia também é reabsorvida por difusão simples, porém pela via paracelular. E a água, obviamente, ela é reabsorvida através da osmose, tanto pela via trans como pela via paracelular. Bem, e por último, um pouco mais complexo, nós temos aqui a reabsorção do íon bicarbonato, juntamente com a secreção de hidrogênio. Essa é uma das etapas de reabsorção mais complexas que nós temos no túbulo. E observe mais uma vez aqui que o sódio está ajudando a reabsorção também do íon bicarbonato. O íon bicarbonato, para quem não recorda, ele é muito importante para o nosso corpo porque ele está relacionado com o tamponamento dos líquidos corporais. Esse íon bicarbonato no sangue ele forma o bicarbonato de sódio, que funciona como um tampão para regular o nosso pH. Bem, então, como eu disse para vocês, no lúmen tubular nós encontramos aqui o bicarbonato já dissociado em sódio e íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato no túbulo ele reage com o hidrogênio, que é secretado pelo trocador sódio-próton, e que, por sua vez, forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele se dissocia em CO2 e água. Essa reação ela é catalisada pela anidrase carbônica, que é uma enzima já conhecida de vocês. Ela está presente em processos no sistema digestório, de absorção, e também no sistema respiratório. Mas voltando aqui, nós temos o ácido carbônico dissociando em água e CO2. Agora observe que é o CO2 que é reabsorvido e não o íon bicarbonato. Por que isso acontece? Porque na realidade nós não temos na membrana luminal nenhum mecanismo de transporte para o íon bicarbonato. Por isso que o íon bicarbonato ele primeiro precisa ser transformado em gás carbônico para daí em diante ele poder ser reabsorvido.
Agora observe que interessante, o gás carbônico ele é reabsorvido porque ele tem uma facilidade muito grande de penetrar em membranas biológicas e chega aqui dentro da célula. Dentro da célula ele reage novamente com a água, formando novamente o ácido carbônico. E essa reação também ela é catalisada pela anidrase carbônica. A diferença dessa aqui é que essa é solúvel no citoplasma e esta daqui ela fica ancorada na membrana luminal. Bem, voltando para cá, já dentro da célula, após a formação do ácido carbônico, este, por sua vez, se dissocia em bicarbonato e hidrogênio. E olha aqui o nosso bicarbonato já dentro da célula. Já aqui que na membrana basal temos um transportador para o bicarbonato, ele agora sim consegue ser reabsorvido até os capilares peritubulares. Então, observe que é um mecanismo um pouco mais complexo, mais eficiente. Com isso, pessoal, ao mesmo tempo que os nossos túbulos secretam hidrogênio para formar urina, ele ao mesmo tempo reabsorve o bicarbonato, restocando os tampões dos líquidos corporais. Bem, esses são apenas os mecanismos de reabsorção de alguns solutos mais importantes no nosso túbulo. Obviamente existem outros, mas que não foram abordados aqui nesta aula. Bem, finalizada essa parte, vamos ver o que é que acontece ao longo do túbulo em termos de reabsorção e secreção. Nós já sabemos que ao longo do túbulo, o processo de reabsorção e secreção, eles não acontecem da mesma forma e com a mesma intensidade. E é isso que nós vamos abordar agora nesses próximos slides. Então, ao longo dos próximos slides, eu vou trazer aqui para vocês o que é que acontece em termos gerais de reabsorção e secreção ao longo do túbulo. Aqui abaixo eu indicarei qual é a porção do túbulo renal que nós estamos falando. No caso aqui é o túbulo proximal e aqui ao lado nós temos os grandes eventos que acontecem ao longo do túbulo. Bem, então vamos lá. O que é que acontece em termos de reabsorção e secreção no túbulo proximal? Bem, se a gente for fazer uma analogia com o sistema digestório, é na primeira porção do sistema digestório, mais especificamente no duodeno, que acontece a maior parte da reabsorção de água e dos nutrientes. E por que que isso acontece exatamente lá? Porque as células epiteliais do duodeno, elas têm grandes quantidades de borda em escova, exatamente como nós encontramos no túbulo proximal. Como no túbulo proximal nós temos uma área de superfície de contato muito grande, nós também temos a maior parte da reabsorção do túbulo. Então, aqui nós temos a maior parte de reabsorção de água, de sódio, de glicose e de aminoácidos. E também nós temos uma boa parte da secreção de ácidos e bases. De uma maneira geral, à medida que vão se distanciando do glomérulo, as células epiteliais que revestem o túbulo, elas vão perdendo um pouco da sua borda em escova e, consequentemente, reduzindo a sua área de superfície de filtração. E isso faz com que, à medida que vá se distanciando, torne-se praticamente impermeável à água. Bem, saindo daqui do túbulo proximal, nós entramos na alça de Henle. O ramo descendente da alça de Henle é praticamente impermeável a sódio, justamente porque apresenta poucas bombas de sódio potássio ATPase. Já o ramo ascendente, ele é impermeável à água. A parte final da alça de Henle dá continuidade com o túbulo distal, aqui dividido em túbulo distal inicial e depois falaremos sobre o túbulo distal final. Com relação ao túbulo distal inicial, ele é muito semelhante ao que acontece na porção ascendente da alça de Henle. E aqui eu chamo a atenção para a presença do aparelho justo-aglomerular, que nós já falamos em aulas anteriores. Dando continuidade aqui, depois do túbulo distal inicial, nós temos o túbulo distal final e o ducto coletor, que apresentam características semelhantes em termos de reabsorção e secreção. Observe que nessa porção nós temos uma redução ainda maior da permeabilidade à água, e quem acaba controlando essa permeabilidade são os hormônios que atuam na regulação da reabsorção. Um outro fator interessante nessa porção é que as células do epitélio tubular elas sofrem uma diferenciação e elas passam a possuir dois tipos de células. Células principais, que contêm os receptores para a ação dos hormônios, e as células intercaladas, que têm como função a secreção de íons de hidrogênio. Portanto, são nessas células principais que os hormônios antidiurético e aldosterona atuam para aumentar a reabsorção de água. Bem, por fim, nós temos aqui o túbulo coletor medular, que é ainda mais impermeável à água, porém é permeável à ureia. Lembrando que aproximadamente 50% de toda a ureia que foi filtrada, ela é reabsorvida no túbulo renal, em especial aqui no túbulo coletor medular.
E aqui também nós temos a secreção de íons de hidrogênio. Bem, ao final da passagem do filtrado glomerular por todos esses túbulos, nós temos praticamente a urina formada aqui, que vai ser transportada até a bexiga. Bem, assim como a filtração glomerular, o processo de reabsorção e secreção, ele também sofre uma regulação. E os mecanismos de regulação estão listados aqui nesse outro slide. Então, semelhante ao que nós vimos na filtração glomerular, aqui nós temos também uma regulação intrínseca, promovida por mecanismos locais de feedback, a regulação hormonal e a regulação nervosa. Vamos começar falando um pouco sobre a regulação intrínseca. A regulação intrínseca dos túbulos renais é muito semelhante ao que acontece na filtração glomerular. Porém, aqui nós chamamos de balanço glomérulo-tubular. Lembrando que lá era chamado de balanço túbulo-glomerular. No balanço glomérulo-tubular, quanto maior for a filtração, maior será a reabsorção. Este é um mecanismo local de feedback que permite que haja um equilíbrio entre o que é filtrado do que é reabsorvido, para evitar grandes acúmulos ou perdas de água e solutos. O outro mecanismo é o controle nervoso, promovido pelo sistema nervoso simpático. Como nós já sabemos, a ativação simpática ela promove vasoconstrição. E é de se esperar que essa vasoconstrição ela reduza a pressão arterial nos capilares peritubulares. Reduzindo a pressão nos capilares peritubulares, isso favorece a reabsorção. Além disso, a ativação simpática ela aumenta a produção de aldosterona e também de angiotensina 2, o que acaba aumentando também a reabsorção de sódio e água nos túbulos. Bem, por último aqui nós temos o controle hormonal, a qual está resumido aqui nesta tabela. Nós temos o hormônio, o local de ação de cada hormônio e os seus efeitos. Nós vamos dar atenção maior à aldosterona, angiotensina 2 e hormônio antidiurético, que são os principais. Então, observe que a aldosterona ela atua nos túbulos e ductos coletores, aumentando a reabsorção de sódio e de água e, ao mesmo tempo, secretando o potássio. Já a angiotensina 2 ela atua tanto nos proximais como no distal e coletor, aumentando a reabsorção de sódio e, por sua vez, aumentando a secreção de hidrogênio. Além disso, nós temos aqui o hormônio antidiurético, que atua nos túbulos distal, túbulo e ducto coletores e tem como ação aumentar a reabsorção de água. Observe que para cada hormônio desse nós temos um efeito diferente. Para a aldosterona, nós temos secreção de íons potássio. Já para a angiotensina, nós temos a secreção de hidrogênio. Enquanto que a aldosterona e a angiotensina aumentam a reabsorção de sódio, o hormônio antidiurético aumenta a reabsorção de água. Por isso a importância de termos tantos hormônios diferentes atuando nos túbulos renais. Bem, então com isso, pessoal, nós praticamente finalizamos a formação de urina pelos rins, só recapitulando que a nossa urina é formada por essas 3 etapas, todas reguladas por mecanismos neurais, hormonais e intrínsecos, e ao final de todas essas etapas nós temos aqui a excreção urinária, que pode ser definida de uma maneira geral como volume de urina formado. O volume de urina formado, portanto, é igual ao volume de sangue filtrado no glomérulo, menos o que foi reabsorvido no túbulo, mais a secreção tubular. Lembrando aqui que a secreção tubular praticamente não acrescenta nada em termos de volume para a urina, apenas solutos. Então, aplicando esses valores na fórmula, nós temos que o volume de urina ele é igual a 180, que é a nossa filtração glomerular, menos 178,5, que é a reabsorção tubular, mais zero da secreção. Logo, nosso volume de urina vai ser em torno de 1,5 litros por dia. Ou seja, a cada 24 horas, nossos 2 rins formam 1,5 litros de urina. Bem, para finalizar nossa aula de hoje, eu trago aqui para vocês a composição da nossa urina. Portanto, após a reabsorção de alguns solutos e a secreção de outros, nós temos que a nossa urina é formada basicamente por água, em torno de 95%, ureia, 2%, cloreto, potássio, sulfato, fosfato, creatinina, sódio, amônio, ácido úrico, cálcio e magnésio, entre outros elementos. E para finalizar, o que vimos nessa aula de hoje? Nós vimos que a reabsorção e secreção tubular tem como objetivo manter em equilíbrio o processo de excreção, evitando perda ou acúmulo excessivo de água e solutos. Assim como na filtração, a reabsorção e secreção são regulados por mecanismos intrínsecos, neurais e hormonais. Dentre os mecanismos hormonais, destacamos o hormônio antidiurético, que aumenta a reabsorção de água, e a aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio. Em um dia, nossos néfrons filtram aproximadamente 180 litros de sangue e reabsorvem
em torno de 178,5 litros de filtrado glomerular, resultando em aproximadamente 1,5 litros de urina formada. As alterações em algumas dessas etapas podem causar problemas de saúde, entre eles a hipertensão. Eu agradeço a todos e até uma próxima aula.